engenharia de prompt na verdade, a gente tentar entender como fazer o melhor prompt, como tentar conversar com a inteligência artificial. E ela tem alguns métodos, algumas técnicas. Talvez você já tenha utilizado essas técnicas, mas o shot, o zero shot, o few shot, é você dar um exemplo. Já fizeram isso? Já fez. Então, está aqui 3 exemplos de resumo. Então, faça a próxima tarefa de acordo com esse exemplo. A gente usa muito, por exemplo, quando você quer que o relatório seja em um determinado formato, ou que você faça um vídeo, um roteiro de vídeo em um determinado formato. Né? Então, você alimenta com o formato que você quer. Chain of Thoughts seria você entender o passo a passo do raciocínio, para que você possa alterar alguma lógica. Então, você pede para a ferramenta fazer assim, bom, resolva esse problema matemático e mostre todos os passos de raciocínio antes da solução final. Para que isso? Para a gente saber como resolver um problema, para a gente entender onde que a gente pode pedir para mudar. Né? Então, isso é uma outra técnica. Uma técnica um pouco mais complexa é a árvore de pensamentos, que ela, na verdade, ela ramifica. Então, você poderia trabalhar com a inteligência artificial no seguinte sentido. Me entregue 3 alternativas para a resolução desse problema, ou me entregue 3 alternativas de texto, com diferentes tons. Você olha os textos e fala assim, bom, a partir do primeiro texto, agora me entregue mais 2 alternativas. E você vai encaminhando. Pega essa primeira alternativa que você entregou e transforme num texto mais informal. Então, a partir disso, você vai trabalhando as ramificações, mas sempre pedindo mais de uma opção. E, por fim, o iterativo, que é muito comum para a gente, porque a gente vai refinando. Né? Então, é exatamente esse exemplo que você deu agora. Que, às vezes, você gasta muito tempo, e é essa avaliação que a gente tem que fazer, de tentar sempre refinar. Refinar é melhor, certamente. Principalmente quando a gente está começando. Quem está começando, a inteligência artificial ainda não gravou, ela não teve a memória e a experiência suficiente para gravar o que você faz, o que você pede, e, portanto, ela não tem tanta informação sobre você. Então, é importante você sempre refinar, porque a primeira resposta não vai ser a resposta que você quer. Com o passar do tempo, ela já sabe quem você é. Pessoa que trabalha na prefeitura. Então, ela já vai saber disso, com a memória. E, a partir disso, que ela vai entregar respostas mais específicas. Mas, no início, o refinamento é muito importante. Você consegue ver isso já na prefeitura? Que ela entrega respostas mais específicas do que antes? E aí, traga um track e tal, fazer uma documentação para a prefeitura no meio, tá? Giovanni Silveira. Do nada. Aí tirava lá do histórico, outro texto, mesma coisa. Então, a questão que você está reportando é que uma vez que você colocou um nome, ele fica historicamente naquele nome. Não salva mais. Aí ele sai. E você deu algum papel para esse nome ou você só colocou esse nome? Então, às vezes é um modelo mesmo, né? É um modelo. Qual que é o modelo que vocês estão usando? 3.5? Já tem mais assim. Então, às vezes é um modelo mesmo, né? Infelizmente, não tem como fugir. Tem que esperar um pouco, né? Tom de texto, faça um tom mais claro, um tom mais específico. Esse daí eu utilizo muito para quando eu preciso fazer um vídeo. Às vezes me quer gravar na prefeitura com a própria voz, eu vou lá, faço com um tom mais claro
Muito bom. O próximo slide, os dois próximos, na verdade, são exemplos. Então, pegando esse gancho, aqui está, por exemplo, exemplos de prompts. Esses prompts, eles não são completos igual o que eu falei para vocês. Eles dão só um elemento. Tá? Aqui é na parte do pedido. Quando você vai fazer esse prompt, é bom você colocar toda aquela questão, né? Definir contexto, definir quem que você é, definir qual que é o seu público, qual que é o seu objetivo. E aí você dá o comando. Mas veja, tem alguns comandos bem interessantes. Explique sobre determinado assunto como se eu tivesse 5 anos de idade. Né? Quero uma analogia para determinado assunto. Quais são os principais tópicos para entender melhor sobre comunicação política? Quero saber os prós e contras sobre fazer um vídeo com tom simples. Crie um plano com 5 principais áreas nas quais preciso focar para melhorar em jornalismo. Transforme os pontos principais de determinado assunto em uma história ou narrativa. Então, transforme os principais pontos de determinado bairro do município em uma história ou narrativa. Crie um teste para ver se entendi sobre determinado assunto. Quero ajuda para aplicar o conceito em uma situação da vida real. Então, esses tipos de exemplos, para a gente ter em mente, quando a gente tem, por exemplo, que acessar a informação, produzir algum conteúdo, vale a pena testar. Outros bem relevantes, bem interessantes também, são utilizar a ferramenta para testar predições. Por exemplo, analise os últimos 10 anos em termos da economia do município, ou o aumento e o fechamento de empresas, e diga o que vai acontecer nos próximos 5 anos. Então, esse tipo de análise é bem possível a gente utilizar a ferramenta para nos fazer. Ao mesmo tempo, é importante a gente ter também como evitar erros. E aqui são várias formas da gente evitar erros. Por exemplo, você tenta evitar algum tipo de erro lá, provavelmente. O que você aplica, por exemplo? Para tentar evitar, eu vou fazendo a refinação ali, né? Daí eu vou pegando os testes que deu certo e eu mesmo manualmente montando e depois lanço o prompt já basicamente que ela... Legal. Então, para você, algumas dicas aqui bem interessantes. Qual é o teu nome? Ismael. Você usa muito a técnica de refinar, né? Ele te entrega uma coisa, você vai lá, pede para fazer, faz de novo. Mas aqui, algumas dicas de como a gente evitar essas alucinações da inteligência artificial. Que ela te entrega, às vezes, alguma coisa errada, alguma coisa falsa, alguma coisa nada a ver. Isso é bem comum, né? Principalmente para o mundo jurídico. Tem alguém aqui que trabalha na parte mais jurídica? Não? Você vai ver que na parte jurídica a inteligência artificial tem que avançar muito ainda. Jurídico, assim, você entrega uma lei para ela analisar, ela não consegue. Ela tem uma limitação muito grande. Assim. Às vezes você pergunta alguma coisa sobre legislação, é possível fazer tal coisa? É possível colocar um outdoor aqui, nessa cidade? Ela vai fazer uma análise a partir da legislação de outra cidade. Sabe? Então, o jurídico, eu diria para vocês, tomem muito cuidado. Deve ter outras áreas também, deve ter que tomar cuidado. Sabe? Então, uma das formas de a gente evitar essas alucinações, eu colocaria como, primeiro, escrever bons prompts. Né? Então, prompts completos e precisos evita a alucinação. E, às vezes, a gente pode simplesmente dar o prompt não só completo, mas também restringir a fonte de pesquisa. Isso é bem bacana. Porque eu posso falar para ela assim, não pesquise na web, pesquise somente nesses links. E eu dou os links para ela. Por que isso faz? Faz ela não viajar e sair procurando outras fontes que estejam erradas, ou fontes não confiáveis.
esse exemplo do jurídico é um clássico. Quero perguntar se é possível fazer determinada intervenção no bairro. Às vezes ela vai olhar a partir do plano diretor ou do loteamento, zoneamento de outra cidade. Então você coloca a fonte, não, legislação do meu município. Né? Criar um assistente treinado com fontes confiáveis ou usar o notebook LM, ou semelhantes. Né? Alguém já usou assistente IA? Você usa lá? Assistente IA? Usa? Não. Você usa o notebook LM. Legal. Assistente de IA, já usou? Tá. Bom, o assistente de IA a gente vai olhar, é o próximo conteúdo. Não. Mas o assistente de IA é uma forma da gente treinar a inteligência artificial a responder de acordo com o que a gente quer. Então é bem interessante quando a gente precisa que ela não divagueie, que ela não alucine. Sabe? Então eu tenho uma tarefa repetitiva, eu tenho uma tarefa que o conhecimento não precisa ser buscado na internet, então é limitado, eu crio um assistente. É bem interessante essa ferramenta, vou mostrar para vocês um exemplo aqui. Use inteligência artificial também para verificar outras, né, para verificar erros de resposta. Isso é bem legal. Você vai lá no ChatGPT, cria um release para mim, né, sobre a questão da última notícia que aconteceu, da guerra na Ucrânia. Beleza. Ele te entrega um texto. Aí você pode colocar em outra, uma que é bem bacana, que é o Perplexity. Já ouviram falar do Perplexity? Perplexity é uma das inteligências artificiais bem bacanas para pesquisa na web. Oi? Perplexity, com X. Depois eu digito ali para vocês. É muito interessante. Então você pode falar assim, pega esse texto, verifique se tem erros e se está de acordo com as fontes confiáveis na inteligência artificial, na internet. Então, utiliza uma inteligência artificial para corrigir a resposta da outra. Isso é bem interessante. Dá para fazer da mesma forma, é muito semelhante, são os prompts. Porque não necessariamente você precisa criar o teu prompt escrevendo ele, um parágrafo. Você pode pedir para a inteligência artificial. Você pode falar assim, ChatGPT, cria um prompt para mim para eu fazer um vídeo para Reels. Ele vai lá e cria um prompt para você. Você copia esse prompt e coloca no Gemini. Então é bem interessante você fazer isso também, que ele te facilita. O refinamento, que a gente já falou aqui, né? Então, vai conversando, vai refinando. Conferir as fontes. Então, inteligência artificial, é importante a gente conferir as fontes. Às vezes tem uma resposta um pouco mais sensível, né? Cria um release. E esse release você vai mandar. Vale a pena você clicar fonte por fonte e verificar. É muito comum, principalmente em modelos mais simples de linguagem, né? E inteligência artificial não paga ele pegar fontes não confiáveis. Então, e se a tua resposta é sensível, clique em cada link e verifica se pelo menos o site existe. Isso é importante. Que é comum, às vezes, ele criar uma resposta a partir de um site que não existe. Isso acontece. E, por fim, ler a resposta final, né? Obviamente, desconfiando dos dados. Sempre. Isso é uma forma de você evitar muitos erros que acontecem, que a limitação da inteligência artificial ainda é grande. Dúvidas, pessoal, sobre essa parte? Não? Só tinha mais um ponto ali dos erros ali. Aconteceu comigo um caso. Eu utilizo bastante lá, eles enviam os documentos, né, para fazer licitação, qualquer tipo ali. Eles enviam tudo no cru. Aí a gente utiliza o lançamento na IA. E aí teve um caso que eu lancei e ela buscou o outro documento. Tipo, ela pegou as informações daquele documento e atrás, no meio das respostas, ela buscou
deu outro documento, que fazia muito tempo que tinha. E aí, nessa averiguação aí, se estava tudo correto. Da onde que saiu aquelas respostas, da onde que saiu essa parte ali que não tinha no documento original. Sim, sim. Então a pergunta é, você colocou vários documentos e aí, quando ela foi fazer a resposta, ela utilizou documentos anteriores, do passado. Né? Então, bem interessante essa colocação. Uma das formas de você evitar isso é você tentar ser bem específico quanto aos documentos e outra forma é você fazer um agente ou, né, um assistente de inteligência artificial. Por quê? Porque o assistente de inteligência artificial, você consegue colocar quais conhecimentos você quer. Então, se você criasse um novo assistente de inteligência artificial, você poderia colocar novos documentos, ele só buscaria ali. Né? O notebook é uma boa solução. Tá? Ferramenta do Gemini, que também ele trabalha somente dentro das fontes que você fornece. Vou mostrar para vocês também o notebook ele. Vou fazer uma pergunta, você falou que ele vai criando tipo, umas memórias, né? Isso. Por exemplo, estou usando lá no meu computador de trabalho normal, tá? Aí, por exemplo, às vezes eu atendo lá da Câmara, eu atendo 2 vereadores, daí eu abro, nós temos lá o Legisoft lá, tal, que é onde a gente gerencia os documentos lá, então eu abro uma tela para um e para eu poder já deixar outra usuário aberto, eu aciono na guia anônima lá, para poder trabalhar então com 2 logins, beleza. Aí às vezes na correria você está usando o chat GPT na guia normal e às vezes abro ali na guia anônima, tal. Quando você usa e daí você vai lá, você fecha, tal, isso daí, mesmo na guia anônima, ele vai criando ali uma memória, como que é essa questão da memória para eu entender? Você tem que ter uma conta e a partir dessa conta ele vai gravar a tua memória. Tá. Só pode ser na anônima ou pode ser na normal. Se eu não tenho a conta, estou usando o modo gratuito, eu fechei e apagou teoricamente. Em tese sim. A não ser que tenha criado algum outro tipo de rastreamento. Mas em tese ele apaga. E ele apaga porque você não fez a conta. Mas por que você faria uma conta, né? Justamente porque essa memória é importante para você entregar, para você ter respostas mais específicas. E tem conta gratuita? Sim, todas elas são gratuitas. Mas fazendo uma conta, né? Faz uma conta. Só logando o Google, né? Você está falando do chat, você está falando de qualquer uma, né? Qualquer inteligência artificial hoje, você faz conta. Melhor você fazer conta. Porque daí ela vai te oferecer a inteligência artificial dela na versão gratuita, você vai utilizar e ela vai gravando o teu histórico. Todo o teu histórico, tudo que você perguntou, tudo que você falou, quem você é, ela vai gravando. Né? E aí, a partir disso, ela vai te entregando respostas cada vez mais específicas. No chat, por exemplo, é interessante você jogar vários... Às vezes a pessoa tem um site e ela tem vários conteúdos sobre ela. Joga lá na inteligência artificial, cria um repositório de conhecimento também. Possível. E a partir disso ela vai te entregando respostas mais alinhadas. Ah, era isso? Legal. Bom, eu queria também trazer para vocês uma coisa que é bem comum para facilitar o trabalho de vocês, que tem um pouco de inteligência artificial, mas é mais uma ferramenta digital que é bem bacana para a gente conseguir entender o nosso trabalho e tornar ele mais produtivo.